Bom, gente, boa noite a todos. É muito bom, muito satisfatório, muito feliz estar aqui com vocês nesse lançamento do livro do Cláudio Castelo Filho, Os Descaminhos de Édipo. A resposta é O Infortúnio da Pergunta, pela editora Blucher. Eu vou ler um trechinho que eu escrevi sobre o livro no boletim. Eu digo assim: nesse livro, Cláudio nos traz reflexões sobre as experiências clínicas e existenciais de sua lavra, enfatizando especialmente o aspecto ético da atividade psicanalítica e a importância de estarmos atentos aos juízos de valor que, na maioria das vezes, afetam as intervenções do analista. Sua sinceridade e cultura compõem um texto muito criativo e interessante para o leitor. Como nos lembra Paulina no prefácio, Cláudio utiliza as noções de estranho, duplo, memória saturada, memória futura, para ilustrar o que entende por complexidade da realidade psíquica, onde convivem dimensões primitivas e evoluídas. Descreve uma experiência pessoal, a vivência do estranho em si, a recusa inicial e a perplexidade causadas, e sua posterior aceitação, tolerando o desconhecido de si próprio e contribuindo dessa forma para a ampliação de seu mundo mental. Todos esses elementos estão presentes no encontro-desencontro analítico, que move e estimula as potencialidades de ambos os membros da dupla, requerendo por isso mesmo intenso trabalho de análise pessoal por parte do analista, análise que nunca é completa, já que o inconsciente é infinito e determina as transformações que fazemos da realidade em que vivemos. Bom, eu vou primeiro passar a palavra para o Cláudio, mas antes disso eu vou colocar o teu mini currículo. Tá bom. Posso? Pode. O Cláudio Castelo Filho é membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, atual editor da Revista Brasileira de Psicanálise, psicólogo pela USP, mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, doutor em Psicologia Social e livre-docente em Psicologia Clínica pela USP. Full member da International Psychoanalytical Association, IPA. Autor dos livros O Processo Criativo, Transformação e Ruptura, A Psicanálise do Vir a Ser, Os Descaminhos de Édipo, a resposta é o infortúnio da pergunta que estamos lançando hoje, coautor e organizador do livro Sobre o Feminino, todos pela editora Blucher. Também é autor de muitos artigos publicados em periódicos científicos e capítulos de livros no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos. Cláudio é também artista plástico, pintor e desenhista, com exposições e publicações no Brasil, na Inglaterra e na Alemanha. E o Instagram dele é @CláudioCasteloFilho.pinturas. Cláudio, a palavra é sua. Então, antes de tudo, eu queria agradecer a presença aqui da Ana, que se dispôs a vir aqui a coordenar essa reunião, a querida amiga de tanto tempo, a querida amiga Elza Suzemil, que está aqui, que é a minha editora associada da Revista Brasileira de Psicanálise, ela que me guia pelos caminhos que sem ela eu descarrilho, né? Com a disciplina considerável, minha querida amiga também da revista Sônia Marchini, que está aqui, né? Aí acabei de dar um branco gigantesco, da Giovana Maranhão. Eu falei, agora os neurônios, volta e meia eu estou dando os vexames dessa ordem, que essa é outra coisa do estranho que nos habita, que a gente vai também passando, a quilometragem vai aumentando, e a gente vai tendo os lapsos dessas horas que a gente vai ter que conviver com esse novo que se apresenta, né, que vai sair de casa, acabou de pôr a mochila em cima do sofá e fica perguntando onde eu pus. Né, e passa lá meia hora perdendo tempo para ter que conviver com essas coisas.
Bom, eu queria agradecer às pessoas também que estão aí online, né? Assim, até a Ana falou das longas experiências de análise que eu penso que são necessárias para a gente poder ter alguma condição de trabalhar nesta área, que tem a honra enorme de contar com o Cecil pelo divã, eu também passei pelo divã dele, de proveito gigantesco, né? E que é alguém que a gente tem muito agradecimento, né? E os colegas todos que se dispuseram a aparecer aí para a gente poder ter alguma conversa. Eu vou falar pouquinho, né? Porque eu penso que os colegas o Renato, que também está aí, o querido amigo Renato, que vai comentar o livro também, e eu vou deixar para que eles se expressem, né? E eu queria só falar algumas coisas assim que eu penso que para mim é um dos aspectos importantes, que eu penso que tem a ver com a questão do Édipo, que dá o nome para o livro, né? Que é a ideia que eu penso fundamental do Bion, que a questão essencial do Édipo é a arrogância e a presunção, né? E como a gente também pode, enquanto psicanalista, achar que vai virar psicanalista, vai virar alguma outra coisa diferente, melhor, que vai correr algum tipo de sangue diferente nas nossas veias. Às vezes eu brinco com pacientes que vêm idealizando a gente, eu disse, você não reparou que eu não piso no chão, que eu flutuo? Tá certo? E volta e meia que eu também brinco, né, que aqui a nossa sociedade também é um lugar de piada pronta, né? Que eu falei, você não sabia? Sabe onde é que fica a sede da Sociedade de Psicanálise? E as pessoas, às vezes, que não sabem onde se fica, na Vila Olímpia, no topo do edifício Olympic Tower. Nós todos somos deuses do Olimpo, você trate de se cuidar com quem está se metendo. Não é que eu vou brincando para ver se a gente consegue ter alguma conversa de gente comum, né? Porque eu acho que é um negócio que nós tenderíamos a cair nessa armadilha de achar que somos alguma coisa extraordinária e que com a análise a gente se torna alguma coisa extraordinária, o que é absolutamente o que eu penso que é a grande dificuldade, é a gente ir se dando conta que é mais um, né? E que o que pode ter importância é a gente poder se reconhecer como mais um e que possa cuidar da vida que a gente tem, a despeito de não ter a relevância para o resto da humanidade, do mesmo jeito que é difícil a gente se perceber na mesma condição do resto da maioria dos humanos, de cuja existência a gente não sabe, nunca vai saber, nem sabe se nasceram, se morreram e nada. E que nós somos como também o nosso planetinha insignificante, né? Que outro dia vi aí de novo um documentário, um pedacinho do documentário que o Carl Sagan falava do Carl Sagan, quando lançou aquele primeiro Voyager, né? Que quando chegou em Saturno, né, o Carl Sagan insistiu para que a câmera que estava voltada para o espaço de fora se voltasse na direção nossa, né? E aí foi capturada uma imagem em que aparece assim um ponto quase insignificante apagado, azulzinho, que é o nosso planeta, né? Uma coisa que não é nada, né? Aí ele diz lá onde todos nós, todos que nós conhecemos, todos que já viveram, todos que já morreram, está tudo lá dentro, né? E é aquilo ali que, né? Mal é uma estrelinha que se vê ao fundo. A outra coisa que eu sempre penso nessas dimensões cósmicas, né? Que a gente também está viajando em torno da galáxia e que nós nunca ocupamos o mesmo espaço, né? A gente está sempre num espaço diferente, tem esse sistema do modelo do sistema solar que é conhecido como o Sol fixo no centro e os planetas rodando em volta, como se fosse um disco de vinil, e que isso não tem a ver com a realidade, né? Nos modelos mais recentes, né, você tem o Sol como se fosse um cometa que vai sendo arrastado pela galáxia, uma velocidade absurda, e os planetas e os satélites dos planetas que vão em volta, num movimento enlouquecido atrás dele, arrastados como no vórtice, como de uma pia, a água que vai correndo no ralo de pia, somos nós sendo arrastados atrás do Sol, na direção de algo que a gente não tem a menor ideia, porque tudo que a gente supostamente vê pelos telescópios é algo que existiu. E a maior parte dessas coisas, né, a galáxia mais próxima está a 10 mil anos de distância, 10 mil anos-luz de distância. Quer dizer que a luz
que chega dessa galáxia da Andrômeda levou 10 mil anos para chegar aqui. O que está lá, nós não temos a menor ideia. Nós vamos para o escuro, que eu penso que tem a ver com a nossa existência nesse aspecto, como que a gente vai lidando com isso. E eu só vou contar duas historinhas quando eu penso dessa questão também da gente poder ser humilde, né, que era uma coisa que o Dr. Longman também, que quem eu fiz análise, dizia que era um fator significativo, era a humildade. A gente precisava ser humilde. Ser humilde não é ser um coitadinho, mas a gente reconhecer, né? E uma outra situação, duas outras situações, da gente poder perceber. Ele também dizia, olha, o problema maior não é alguém ser louco, é não saber que é louco. E quem escolhe essa área é porque já não bate muito bem da cabeça para escolher isso aí. Se não ia escolher alguma coisa que não fosse tão complicado, é porque, né, como eu dizia, né, escolher essa coisa já é um diagnóstico, né? Podia brincar nesse sentido. E aí eu lembrei de uma piada que a anedota que o Pércio contava nas supervisões dele, aquilo me gravou para sempre, que ele atendia alguém, contava para os pacientes que ele atendia a pessoa, que a pessoa chegava para ele e dizia, estou salvo, analista de data da Sociedade de Psicanálise, a minha vida está resolvida. Aí a pessoa passava um ano indo no consultório dele, até que um dia chegava lá no consultório dele, tinha a chave para abrir a porta lá do consultório, tentava abrir a porta não abria, insistia, não conseguia, começava a tocar a campainha, ninguém atendia, e o vizinho, vendo lá o barulho, ele começava a bater na porta, e o vizinho ouvia aquilo tudo, abria a porta da casa e perguntava, mas o que acontece? Aí, ó, eu tenho um horário com o doutor Pércio, mas eu tenho a chave, não abre, eu estou tocando a campainha, não abre, bati na porta, também ninguém não abre. E aí o vizinho dizia, mas você não sabe? Aí o paciente dizia, saber o quê? O doutor Pércio vem apresentando sinais de loucura já faz algum tempo, né? E ontem ele teve uma crise muito grande e precisou ser internado. Ele falava sempre isso. Ele falava sempre isso. Aí o paciente ficava estupefato, aí o vizinho dizia assim, mas eu vejo o seu carro aí, eu conheço o seu carro, você tem vindo aí já faz algum tempo, né? Pelo menos um ano, 4 vezes por semana. E aí ele falava, eu tenho vindo. E o vizinho então perguntava, e o senhor não notou nada? Então eu penso que eu penso que tem a ver com a questão nossa, né, de a gente poder se desenvolver, né, no sentido de encontrarmos as nossas próprias dificuldades, as nossas esquisitices, boa parte delas a gente nunca vai se livrar delas, mas pelo menos que a gente possa ter o máximo de contato com isso, até para poder ter noção delas na gente e nos outros, né? E eu penso que até essas dimensões que a gente pode achar como sendo defeitos, mesquinharias, invejas, invalidades, né, vaidades, essas coisas, se a gente puder ter noção disso, eu acho que a gente também se torna com alguma capacidade de lidar com isso nos ambientes em que a gente faz parte, né? A última coisa que eu vou contar aí é a história do meu cunhado, que foi executivo de multinacional durante muito tempo, né? E que ele dizia, uma das coisas que ele contava, é que a maior parte, na época que ele era CEO de uma bruta multinacional, que todos os subordinados dele eram formados em Princeton, em Harvard, Yale, todas essas Ivy Leagues americanas, mas ele tinha feito a faculdade da Luiz de Queiroz aqui e direito na PUC, né? Mas ele que era o chefe. Mas o que acontecia, se eu não distorço o que ele disse? É que às vezes o pessoal ia lá para Milão, levava com eles para fazer negócio comigo, eles sabiam seguir a cartilha que essas universidades, todas as fases, das etapas do que se devia fazer. Mas eles não conseguiam captar nada do clima, dos subentendidos, dos subterfúgios emocionais, isso são palavras minhas que eu estou tentando traduzir o jeito que ele falava, que não permitia que eles pudessem efetivamente negociar com as situações. Eu penso que se a gente puder perceber isso na gente, com alguma condição, a gente talvez se encontre em condição de negociar com essas coisas que se apresentam do mundo para com a gente também. E já falei demais e pronto. Agora, vou... Legal, Cláudia. Nós estamos com 62 pessoas no online. Um sucesso. Obrigado, gente. Bem-vindo todos.
Bom, nós vamos agora... Agradecer também a presença da minha irmã que está aqui, colega Tereza Castelo, tá? E do Amedeu, que também veio nos honrar com a presença aqui. Bom, vamos passar a palavra para a nossa colega e amiga Elza Vera Kunze Post Susemil, que é psicóloga formada pela Universidade de São Paulo, psicanalista, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro da Federação Brasileira de Psicanálise, FEBRAPSE, Federação Latino-Americana, FEPAL, e Associação Psicanalítica Internacional, IPA. Na sociedade aqui em São Paulo, ela é docente do Instituto Durval Marcondes e do curso Introdução à Escuta Psicanalítica, membro e professora do Departamento de Psicanálise com Crianças do Instituto Sede Sapiência até 2022. É coeditora da Revista Brasileira de Psicanálise nos biênios 2021, 2022 e 2023, 2024. Tem artigos publicados na Revista Brasileira, no Jornal de Psicanálise, revistas estrangeiras. É tradutora de artigos para a Revista Brasileira e para o Livro Anual. Tradutora integrante da equipe de tradutores da edição direta do alemão das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, volumes 1, 2 e 3, pela Imago. É co-organizadora e tradutora do livro de Freud, manuscrito inédito de 1931. É tradutora da autobiografia de Melanie Klein, ambos publicados pela Blucher, integrante do Centro de Atendimento Psicanalítico de 2011 a 2022 e da Clínica 0 a 3 desde 2005. E tem atendimento em um consultório e mantém grupos de estudo. A palavra é sua, doutora Elza. Obrigada, Ana. Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos, né? Obrigada, Cláudio, pelo convite, Ana, pela coordenação e a presença de todo mundo, não é? Eu escrevi algumas palavras aqui, querendo falar um pouco de como eu conheci o Cláudio e tal, mas o Cláudio já mostrou o estilo dele. O livro é assim, como ele falou, conta história, conta caso, conta coisas da ciência, da literatura, enfim, eu vou falar várias vezes isso, mas vocês já tiveram aqui um spoiler, um aperitivo, não é? Então, Cláudio, logo que eu vi o seu livro, eu fiquei bastante encantada com ele, logo que comprei lá no congresso, a gente estava junto, você autografou e eu fui lendo, gostei muito, não é? Gostei também do quadro, que eu já conhecia, tive o prazer de conhecer, não é? Então, cores lindas, e, enfim, muita intensidade. E reencontrei alguns textos também conhecidos e outros que eu não conhecia, né? E a seguir, então, veio o convite para fazer esse comentário de um livro, não é? Agradeço, Cláudio, e estou muito feliz de estar com vocês e também com o Renato, não é? Cláudio é colega e amigo de muitas décadas, com caminhos paralelos que se cruzam e por hora se juntam no compartilhamento de projetos e tarefas, como agora, né? Essa grande tarefa que a gente está tendo. Cláudio sempre ativo, disposto, cheio de energia, ideias, interessado, curioso e leal. Grande amigo. Obrigada. Grande amiga. E é assim esse livro também. Muitas ideias, muita energia, muita clínica, contada de maneira clara e sincera, muita cultura, livros, arte, cinema, teatro, referências que enriquecem a apresentação do vértice psicanalítico profundamente consolidado em Cláudio. Penso ser esse o fio vermelho que perpassa todos os textos, com seus diferentes temas e questões abordadas. A clareza consolidada de uma noção profunda do que se trata quando falamos em psicanálise, ou que eu estou aqui nomeando de vértice psicanalítico.
e a capacidade de apresentar suas ideias de forma quase didática, sempre claro e preciso no seu pensamento e na sua escrita. Parece simples, mas o texto final testemunha um imenso investimento de trabalho pessoal e intelectual ao longo de uma vida, e temos em mãos a essência do produto final. Diante da fertilidade de situações e ideias contidas nesse livro, eu vou destacar algumas, vou inclusive fazer algumas citações, não é? Com o intuito de estimular a sua leitura. Não teria como resumir e, enfim, também comentar muito, né? Então, vou contar um pouco aí do que eu fui lendo. Cláudia abre o livro no primeiro capítulo, dando o tom. Estabelece já desde o início sua ideia do que é um processo psicanalítico. Ideia resumida no título: o estranho, o duplo e a possibilidade de uma relação amorosa genuína. A partir do relato de uma experiência pessoal na qual tem uma vivência de profundo estranhamento diante do seu duplo no espelho, Cláudio nos traz a essência da sua compreensão a respeito do que é o processo psicanalítico. Nos depararmos com o estranho e desconhecido em nós, ou do grupo de estranhos que nos habita, sem que tenhamos a mais vaga ideia de sua existência. Uma citação agora. Assim também a tarefa de uma análise é a de apresentar uma pessoa a ela mesma, a esse grupo que a constitui, a cada dia, apresentar os seus vários e surpreendentes aspectos, tanto os mais brutais e primitivos, quanto os mais sofisticados e criativos. Esse encontro de uma pessoa consigo mesma pode levá-la a um casamento dela com ela mesma, desenvolvendo um relacionamento, se possível, amoroso, ou pelo menos respeitoso, com a única pessoa de quem não pode se separar ou se livrar. Fim da citação. Eu vou destacar duas ideias desse capítulo, né? A primeira é a lembrança dos antigos mapas desenhados a partir do mundo conhecido e imaginado de então, e sua comparação com os mapas atuais, como uma analogia com o conhecimento que pode ser ampliado a nosso respeito em uma análise. Acrescento que, por mais que os mapas atuais sejam detalhados e precisos com relação aos fatos geográficos, ainda permanece desconhecida uma imensidão da superfície da nossa Terra, a profundeza da vida marítima, muitos biomas e o núcleo do planeta. Lembrando que o conhecimento é sempre parcial e limitado, temporalmente e espacialmente. O mesmo ocorre na análise, enquanto a vida há um desconhecido estranho a nós, internamente e externamente, e nenhuma análise transforma esse fato. Como lembra Cláudio. Outra citação agora. A impossibilidade de esgotarmos o conhecimento e muito menos o domínio de nossos selves também se dá porque todo dia e a todo instante nos tornamos um novo desconhecido. Não só por conta do envelhecimento ou da passagem dos anos, mas também porque cada experiência vai nos tornando um outro, ao mesmo tempo que algo permanente também continua nessa dualidade paradoxal. Fim da citação. Cláudio também sublinha a experiência de turbulência perturbadora que faz parte do contato com o desconhecido e estranho, tanto no paciente quanto no analista. E de como em uma análise o par analista-paciente pode se tornar um continente capaz de suportar a intensidade dessa experiência do contato com o que está em andamento. Ressalta, para tanto, a importância de uma análise pessoal, longa e profunda do analista, para desenvolver a condição de suportar e assimilar essa experiência turbulenta. Esse primeiro capítulo faz um grande arco com o último. Vou chegar lá em breve. Antes, algumas palavras sobre o núcleo do livro, que se compõe de 3 capítulos. Os descaminhos de Édipo, a resposta é o infortúnio da pergunta, que dá o título ao livro, né? Outro que é da submissão à autoridade, à responsabilidade sobre si mesmo. E o longo título,
a epopeia do herói ou profeta enviado pelos deuses a um mortal comum que exerce sua profissão. 2 pontos. A religião e a religiosidade que permeiam as práticas psicanalíticas. O segundo capítulo que dá nome ao livro é um artigo primoroso que nos traz a visão estendida por Bion a respeito de Édipo. Assim, Cláudio nos mostra que Bion considerou a compreensão que Freud teve a respeito do mito de Édipo restrita a aspectos sensoriais e concretos, ao tomar como núcleo do mesmo a sexualidade e o incesto, contextualizados no modelo da família burguesa. Bion amplia o estudo do mito, alcançando outras dimensões presentes e deslocando sua centralidade para a questão do pensar. Em como Édipo e também Jocasta não puderam ver o que estava dado, como não puderam pensar. Tudo estava escancarado, faltava, contudo, quem pudesse enxergar o que estava visível. O problema não era encontrar algo recalcado ou inconsciente, mas perceber o que era evidente, porém não enxergado. Era pensar o nunca pensado, ou o impensável. Essas ideias são tecidas por Cláudio com sua experiência de analista, e a cada ideia na qual avança, traz sua clínica e sua experiência para esclarecimento. Sim, deparamos diariamente nos nossos pacientes com a arrogância de Édipo, quando julgam saberem tudo de antemão, sabem quem são e quais os problemas que têm e às vezes até as soluções. Tal qual Édipo quando deixa Corinto. Ou quando também o analista se vê tentado a ocupar esse lugar de quem sabe o que é melhor para o analisando, em fantasia de arrogância e supremacia. Lembra-nos ainda de que o que o paciente nos conta sobre sua vida fora do consultório é somente isso, algo que ele relata. Uma citação agora. Aquilo que o analista pode realmente verificar é o que se apresenta diante dele e em seu consultório. Caso contrário, pode começar a interagir com o analisando aquilo que ele acredita serem os fatos, ficando engolfado em um estado de alucinose, como teria acontecido com Jocasta. Assim, novamente, Cláudio enfatiza o núcleo da experiência analítica, a busca pelo contato íntimo consigo mesmo. Lembrando que o que nos importa não é aquilo que acreditamos saber, mas sim aquilo que ignoramos por completo. Quase que como decorrência desse importante capítulo, surge o próximo, que trata da submissão à autoridade e responsabilidade por si mesmo. Nesse terceiro capítulo é feita uma ampliação do campo para o social, entre aspas, né? E são enfrentadas algumas questões muito discutidas atualmente, como racismo, machismo, feminismo, homofobia, etc. Trabalhadas por Cláudio aqui, ainda rigorosamente, a partir do que eu estou enfatizando como vértice psicanalítico. Inicia nos trazendo de forma viva diferentes relatos que demonstram a tensão entre o indivíduo e o grupo externo, e como esse grupo externo tem sua correspondência no mundo interno de cada um. Como a autoridade que se expressa nas suas diferentes formas na realidade externa grupal, enquanto valores e preconceitos, é introjetada e passa a fazer pressão internamente. Ou seja, como os preconceitos presentes socialmente e vividos pelos indivíduos, como machismo e racismo estrutural, homofobia, etc., são introjetados e passam a fazer parte do indivíduo também e operarem como preconceitos agora internamente. E como o indivíduo pode então viver submetido a esses preconceitos internos e externos, ou não. Algo é a crítica racional e intelectual desses preconceitos. Outra situação é a investigação e o processamento emocional interno e profundo de como esses preconceitos operam em si próprio. Uma citação.
Intelectualmente e na superfície, os discursos aparentam estarem elaborados. Mas nas profundezas, esses preconceitos permanecem tendo muita repercussão, e é necessário que o psicanalista esteja atento a eles e os demonstre aos pacientes. Somente com a conscientização deles pode ser que se tornem capazes de pensá-los e elaborá-los. Fim da citação. Cláudio nos conta também relatos de pessoas e de histórias nas quais foi possível enfrentar a realidade externa adversa e ainda assim ser capaz de viver seus próprios desígnios, por mais diferentes que fossem. Conta-nos de grandes atores brasileiros e também de histórias da literatura e do passado, que, à revelia do contexto social, não ficaram à mercê do lugar que lhe fora atribuído, em função de um determinado estado de mente. Cláudio, então, opõe o medo do adulto ao do bebê, enfatizando que, ainda que nossa sobrevivência dependa do grupo, por sermos animais gregários, isso não significa que precisemos estar psiquicamente submetidos ao grupo do qual, diferente de um bebê, não necessitamos para a sobrevivência física. Nesse sentido, propõe que emancipar-se é a capacidade de tolerar maiores níveis de angústia e não o contrário. A emancipação aparece como o conhecimento advindo da experiência e a convivência com a constante angústia diante do desconhecido e da ausência de certezas. Em A Epopeia do Profeta Enviado pelos Deuses, resumindo o título, o próximo capítulo segue iluminando o aspecto religioso da mente, sendo, de certa forma, um aprofundamento do tema anterior, agora sob esse novo ponto de vista. Obrigada. A partir de várias vinhetas clínicas e à luz de citações de Bion, Cláudio nos mostra a presença constante e nas suas mais variadas facetas da idealização e da sua contraparte, a demonização e perseguição do analista pelo analisando. Na sua maneira livre e direta de conversar com seus analisandos, Cláudio mostra uma percepção aguçada desses movimentos emocionais na relação analítica e de como convida o analisando a pensar sobre o que está em andamento, não se identificando com esses lugares a ele atribuídos pelos analisandos. Uma pequena citação. Cabe ao analista sustentar a desilusão e sua queda dos céus ou infernos para a terra dos mortais comuns. Fecha. Termina a citação. Discute a insistência que pode ocorrer por parte dos analisandos e por vezes até de analistas, de buscarem por diagnósticos, patologias, soluções, desenvolvimentos ideais preconcebidos, etc., e faz um amplo painel de como o moralismo pode se imiscuir na vida das pessoas, e às vezes nas análises, tanto por parte dos analisandos, como por vezes dos analistas. Outra citação. Penso que efetivamente existe em nosso meio uma grande confusão entre um viés psicanalítico-científico e um viés moral-religioso, frequentemente confundido com algo científico. Fim da citação. Essas ideias, somente mencionadas aqui, são expandidas e exemplificadas de forma viva e clara ao longo do texto. Mais uma pequena citação, aqui já estou caminhando para o fim. Minha ideia não é uma psicanálise para tirar a repressão, mas para ajudar o paciente a desenvolver capacidade suficiente de reconhecer, nomear e assimilar aquilo que experimenta, de modo a ter condição de pensar e negociar com seus sentimentos, impulsos e desejos, e assim levá-los a algum acordo, a um caminho em conformidade com seus próprios interesses, sem se tornarem desastrosos. Nem sempre o que se deseja é realmente o que se quer. Final da citação. Ou seja, uma análise trata de encontrar aquilo que é,
e não o que o analisando ou o analista desejam. E a partir disso, também uma citação, né, poder ajudar o analisando a desenvolver recursos mentais e emocionais para negociar e administrar suas características e reconhecê-las como próprias, tornando-o capaz de pensar antes de agir. Cláudio, então, termina o texto com um texto que chama Memórias do Passado e Memórias do Futuro. É um texto sobre transformações ao longo do tempo, à luz das ideias de Bion sobre invariância na transformação. O campo aberto por essas ideias é ricamente explorado. Na clínica, o paciente pode sentir não poder deixar sua velha roupagem, seus hábitos arraigados, por não se reconhecer diante de novas percepções de si e do mundo. A invariância, que é o âmago de si e da sua personalidade, não é reconhecida. O mesmo pode se dar em diferentes momentos de vida, quando há transformações, diante do luto, do envelhecimento, etc. Pode ser perdida a noção de si, a invariante. A memória, como fator nessa dificuldade, é ressaltada por Cláudio. A memória como tamponamento da experiência transitória atual em andamento. A memória do que fui, a memória do que penso que deve ser, a memória do que acredito que sei, a memória do que imagino que deva acontecer. A memória que pode ser buscada para explicações do presente, para causas do sofrimento, ou inclusive a memória das minhas memórias, que podem me fazer acreditar que o passado ocorreu de acordo com a minha memória, o que é também um engano. A memória também, nesse caso, é uma ficção. E algum acesso possível àquilo que foi realmente, pode se dar de outra forma, eventualmente por sonhos, como o Cláudio nos conta. Novamente, Cláudio recorre a exemplos interessantes do mundo da arte, do cinema, dos atores e atrizes, bem como de sua clínica. Dessa forma, Cláudio encerra com esse último capítulo do livro, talvez trazendo à luz a essência da sua orientação e concepção de análise. Aqui a última citação. O reconhecimento de que o tempo é finito e que é preciso viver o presente, o que implica o abandono de modos de viver há muito mantidos, mas que impedem de usufruir o que há da única vida que realmente sabemos ter. É isso. Cadê os hieróglifos? Eu pois também ia falar isso. Eu trouxe aqui para a gente terminar uma surpresa. O Anderson pode pôr na tela os hieróglifos? Eu vou falar egípcio agora. Vai ser legal. Dá para ver? Dá. Então, a história desses hieróglifos é o seguinte: o alemão que decifrou esses, quer dizer, traduziu, na verdade, decifrou esses hieróglifos, ele faleceu agora, recentemente. Ele chama Jan Assmann e é um egiptólogo alemão e co-organizador, entre incontáveis trabalhos de imensa relevância, da edição crítica comentada do José e seus Irmãos, que vai fechar a nova edição que vai sair pela Companhia das Letras, né? Ele vai participar. E ele traduziu esses hieróglifos para o alemão, né? E aí nós temos um conhecido, um professor, um amigo conhecido, professor mestre da USP, da Letras, professor docente, enfim, especialista em várias coisas. Ele traduziu este poema, então, do alemão para o português, né? Que eu vou ler para vocês, porque eu tive acesso, a Sônia também conhece, né? E eu achei incrível. Marcos, desculpe, o Marcos Vinícius Mazzari. Então, chama assim, Sobre as Coisas no País.
Vou dar livre curso à minha fala, juntar palavras, colher provérbios, procurar expressões para que meu coração possa me responder. Mas se eu tivesse expressões desconhecidas, ditados incomuns, palavras novas, livres de repetições, mas se ao menos eu soubesse o que os outros não sabem, o que ainda não foi dito, deve calar-se aquele que falou, deve falar quem diz coisas novas. Histórias recontadas e profecias são esforços vãos, são mentiras. Reflito sobre como estão as coisas no país. Mudanças acontecem. Nada está como no ano passado. Cada ano pesa mais do que o anterior. O mundo está repleto de desgraças, lamentos por toda parte, gritos de dor, lágrimas pelos mortos. O rosto se desvia do que está acontecendo. A justiça foi descartada. O injusto trona na sala do conselho. A hostilidade também amanhã não desaparecerá. Ninguém está livre de crime. Todos o cometem. O mundo inteiro se cala sobre isso. Eu quero falar sobre isso. O país está num estado ruim. O miserável não tem forças para se proteger. E vão querer convencer o ignorante. Vão querer convencer o ignorante. Vou ler de novo. Vão querer convencer o ignorante. Falar contra as coisas cria inimizade. A verdade não é aceita. Pesado e vasto é o sofrimento. Veja, senhor e servo estão na mesma situação. Falo a ti, meu coração, para que me respondas, pois é doloroso calar-se. Muita coisa te oprime. Se eu soubesse o que ainda não foi dito, se ao menos eu tivesse expressões desconhecidas, ditados incomuns, palavras novas. Que beleza, que atualidade. Quantos milhares de anos? 4.000 anos. Está escrito daquele jeito lá. Mais atual impossível. Cláudio, quer comentar alguma coisa, Cláudio? Eu quero só agradecer muitíssimo a Elza, né? Eu também gostaria só de salientar aqui aquelas coisas que eu proponho, né? Do jeito que a Elza fala, parece que a gente chega nisso, né? A gente vai na tentativa de se aproximar desse possível casamento, algum que a gente possa ter com a gente mesmo. Né? O Bion falava que, primeiro, que a análise era como a listra de um pelo de um tigre. Depois, eu acho que no fim ele disse, não é nem a listra, é o pelo da lista, é um pelo da lista do pelo da pele de um tigre. Mas que pode fazer uma bela diferença, né? Se a gente tem uma relação que é de guerra civil consigo próprio, mesmo sem saber, e alguma que a gente não vai se livrar das próprias características, mas pelo menos se a gente tem alguma condição, não sei se é necessariamente até elaborar, mas de negociar com elas e isto permitir que a gente consiga ter alguma qualidade de vida e não ficar tão encrencado com aquilo que a gente é, né? Mesmo com os aspectos, eu às vezes brinco também, que eu acho interessante o modelo do Japão, né, que não foi brigando com a natureza deles que eles se desenvolveram. Primeiro era construindo casa de papel e de bambu, porque se treme e cai por cima é menos provável que as pessoas morram com papel e com bambu do que se fizer com tijolo e pedra, né? E depois, até com prédios, arranha-céus altíssimos, que em vez de brigar com o tremor constante que tem o terreno, eles balançam junto com aquilo, né? Então, eu acho que é um modelo interessante para a gente poder, até quando se depara com a natureza que possa ser difícil, eu às vezes brinco também que lá tem terremoto, tufão, vulcão, inverno rigoroso, maremoto, né? E que são representados por todos aqueles filmes de monstros que eles costumam fazer, né? Porque tem que conviver constantemente com aquilo, mas como é que, a partir disso também,
né, pôde se desenvolver tanta coisa. E às vezes, quando a gente acha que a natureza é muito fácil, que é só vir arrancar tudo, a gente vê que consequências pode ter por aqui, né? Então, às vezes, quando uma pessoa também tem uma natureza muito favorável, isso também pode ser um problema. Então, vou passar para o... Acho que a gente ouve o querido Renato. Sim. Bom, Renato... Eu só ia querer dizer, não quer dizer que eu fiquei livre dos meus preconceitos, que eu não tenho preconceito, a gente tem que reconhecer para ver se consegue negociar com eles e não deixar que eles nos interfiram tanto, nem com aquilo que a gente está fazendo no nosso trabalho, né? Bom, eu primeiro vou apresentar você, Renato. Renato Trachtenberg é médico psiquiatra pelo Hospital Italiano de Buenos Aires, membro fundador e titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, membro titular da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, membro fundador e pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, conferencista, supervisor e coordenador de grupos de estudo sobre as obras de Bion e Meltzer no Brasil e no exterior, na Argentina, no México, Peru, Estados Unidos, Espanha, Índia e Rússia. Coautor no mundo inteiro. Coautor dos livros As Sete Invejas Capitais, uma leitura psicanalítica contemporânea sobre a complexidade do mal, com Arnaldo Schuster, Bion, a obra complexa, com Arnaldo Schuster e Gustavo Soares, ambos traduzidos para o espanhol. Autor de inúmeros capítulos de livros e artigos de revistas psicanalíticas no Brasil e no exterior. Incluindo dois que ele escreveu junto comigo no Psicanálise do Vieira Seco. Não é isso, né? Tá bem, não constava aqui, então por isso que eu não falei. Mas, enfim, eu não lembrava. Muito bem lembrado. Renato, a palavra é sua. Muito obrigado. Antes de mais tudo, eu gostaria de agradecer o meu querido amigo, sócio de várias coisas na psicanálise, o Cláudio, que tem me convidado com frequência para prefácios, quarta capa e comentários sobre os livros que ele tem publicado. Nós temos bastante sintonia em muitas ideias, coincidimos. Claro, também temos diferenças, mas talvez é isso mesmo que consolida uma amizade, né? Agradeço também a Ana pela coordenação, a Elza pelo comentário tão interessante que ela nos trouxe. E eu me lembro de algo que o Gore Vidal, né, aquele escritor americano, ele dizia que tinha uma diferença entre memórias e biografias. Que nas biografias tinha que se coletar uma série de dados comprovados, científicos, etc., né? E nas memórias, ele dizia, se alguém perguntasse para ele sobre o que ele tinha a dizer sobre as memórias, ele diria, eu não tenho nada a dizer, só acrescentar. Então, com essa pequena introdução, eu vou começar a ler o texto que eu preparei, e aí depois a gente vai conversando. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do meu querido amigo Cláudio, parceiro de vários trabalhos escritos a quatro mãos, para comentar o seu livro Os Descaminhos de Édipo. A resposta é o infortúnio da pergunta. Sua capacidade didática transforma
termos muito densos e complexos em formas agradáveis de acessar ideias tão importantes sobre o nosso ofício de psicanalista. Cláudio escreve sobre coisas que eu também penso, com estilo fluido, agradável, ao mesmo tempo consistente, passeando entre a teoria e a clínica, entre situações pessoais e suas abstrações, entre personagens da literatura e seus próprios pacientes, etc., de uma forma que eu não alcançaria fazê-lo. Como artista, plástico e psicanalista, Cláudio está quase sempre em trânsito entre diferentes mundos, estados mentais com fronteiras fluídas, sem necessidade de carimbos de passaportes ou identidades excludentes. Cláudio, um viajante, atravessando cesuras, pontes entre espaços e tempos que ele constrói com tamanha habilidade e delicadeza. No primeiro capítulo, O Estranho Duplo e a Possibilidade de uma Relação Amorosa Genuína, Cláudio nos traz algumas considerações que sintetizam a importância da trilogia, A Memória do Futuro, para descrever o que ocorre na mente humana e numa análise. A questão, talvez a que é invariante em todos os capítulos do seu livro, é a seguinte: sendo assim, isso é a citação, sendo assim, vejo a análise como a tarefa de apresentar uma pessoa a ela mesma, a esse grupo que a constitui. A cada dia um diferente, ou vários e surpreendentes aspectos podem se apresentar, tanto os mais brutais e primitivos, quanto os mais sofisticados e criativos. O encontro de uma pessoa consigo mesma pode levá-la a um casamento dela com ela mesma, desenvolvendo um relacionamento, se possível amoroso, ou pelo menos respeitoso, com a única pessoa de quem não pode se separar ou se livrar. Cláudio está trazendo-nos aqui, nada mais e nada menos, o conceito psicanalítico de verdade, que se diferencia de outros, como o conceito jurídico, filosófico, etc. Na psicanálise, temos esse conceito ético-estético que nos aproxima sem nunca chegarmos completamente ao que é a verdade em cada um de nós. Isso que Bion também designou como essa realidade última inalcançável, indica a presença de uma ética psicanalítica e de um conceito de verdade sob sua égide. Penso que esse livro trata básica e criativamente desse fundamental tema. Algo que se opõe a esse encontro consigo mesmo, em cada um de nós, é o que Cláudio denomina, numa análise, viés moral e curativo. Importante é a inclusão da ideia de cura como algo moral, que nos afasta da ética da psicanálise e vai ao encontro daquilo que Bion, em Atenção e Interpretação, o faz diferenciar medicina e psicanálise, justificando, assim, a necessidade do trabalho analítico sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão. Na nota de número 7 desse primeiro capítulo, Cláudio nos traz algo que será desenvolvido no capítulo posterior e que me parece de suma importância: a diferença na obra de Sófocles entre Édipo rei ou tirano e o Édipo incolono. A diferença também é aqui entre moralidade, arrogância, certezas, e ética, desamparo, dúvidas. A cegueira na Grécia Antiga era uma forma de representação da sabedoria socrática, a metáfora da renúncia à sensorialidade para poder ver o que não é visível, a cegueira artificial. Isso nos leva também à sua diferença com a posse de um saber. Querer saber a verdade a qualquer preço, doa quem doer, é a expressão de arrogância e moralidade, pois nos afasta da noção ética de uma verdade que se realiza em sua aproximação e não em sua conclusão. Pelo caminhar, não pela chegada. Por isso, como Cláudio irá descrever, a pergunta da esfinge induziu a uma resposta impossível, a não ser no terreno da sensorialidade. O que é o homem? Essa é a pergunta cuja resposta a assassina. Essa é a pergunta ética, pois induz pensamento, dúvidas e incertezas.
A pergunta de Primo Levi, a partir do Holocausto, é essa pergunta ética que inclui perplexidade. É isto o homem? E um trabalho de 2005, denominei Édipo pré-complexo ao Édipo rei e Édipo complexo ao Édipo incolor. Meu objetivo era, inspirado em Bion, colocar a questão da complexidade, ou seja, da ética, como prioritária e não a questão da sexualidade. Nas palavras de Cláudio, em psicanálise o que importa não é o que acreditamos saber, mas sim aquilo que ignoramos por completo. Apenas como acréscimo ao que o meu querido amigo descreve nesse segundo capítulo, gostaria de enfatizar a questão edípica na obra de Bion através do seu vértice complexo. O complexo requer um terceiro, como nos mostram diferentes lógicos que postularam lógicas ternárias, edípicas, paraconsistentes, etc. O sonho como barreira de contato entre consciente e inconsciente, a questão dos três vínculos, das três formas de relação continente-contido, onde a comensal é a única que inclui o terceiro, a própria trilogia, o terceiro no modelo espectral PSD, como fato selecionado ou cesura. O modelo espectral narcisismo-socialismo, onde as duplas flechas representam solidariedade. Solidariedade consigo e com o outro, com o grupo. Novos números 3. Sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão. A mudança catastrófica, violência, subversão do sistema e invariância. Os três tipos de transformações acrescidas posteriormente pelo espectro O, dupla flecha K, e o invariante na transformação. A moral trabalha com lógicas simples, binárias, pré-edípicas, diádicas, certo, errado, bom, mal, superior, inferior. A ética, sempre complexa, trabalha com lógicas, então, edípicas, triádicas ou ternárias, pois requer pensamento. Como diz Hannah Arendt, a moral exclui o pensar. Me lembrei da piada do Rabino, né, que uma pessoa vai consultar duas pessoas que estão com opiniões opostas vão consultar o Rabino para ver quem tem razão. O Rabino diz para um, tu tens razão. Quando o outro fala, o Rabino diz também, tu também tens razão. E aí a mulher do Rabino pergunta para o Rabino, como é que tu podes dizer que um tem razão e o outro também tem razão? E o Rabino responde, tu também tem razão. Isso me faz lembrar também da piada do pisca-pisca, né? E dois jugoslavos, o Manuel e o Joaquim, eles se encontram e o jugoslavo Manuel pergunta para o Joaquim, vê, por favor, se o meu pisca-pisca está funcionando. E o Joaquim responde, funciona, não funciona. Funciona, não funciona. Ou seja, a dificuldade de conceber algo que não é nem luz, nem sombra. Algo que é um terceiro. Poderíamos dizer que Bion, na psicanálise, é quem introduz o pensamento complexo em sua forma mais consistente, mesmo levando em conta a indecidibilidade da origem. E penso que nesse livro, Cláudio confirma em diferentes momentos. No terceiro capítulo, Cláudio nos traz o importante tema dos estados mentais de submissão à autoridade e a possibilidade, ou não, de passagem a estados mentais de responsabilidade por si mesmo. Em outras palavras, estamos frente a novos vértices de abordagem do tema moral e ética. Fica claro que a submissão inclui a participação da culpa, consciente ou inconsciente, subproduto da moralidade. Por outro lado, a responsabilidade psíquica somente ocorre na dimensão ética, quando podemos verdadeiramente falar de escolhas, ou decisões, ou apostas, como diz Montaigne. É realçada a dimensão não curativa e, portanto, interminável de uma análise. Observo muito frequentemente, diz Cláudio, ao não me ocupar da queixa do paciente, da explicação que já tem para seus tormentos, e tampouco da cura que almejam ter, namoro, sucesso profissional, etc., que a sala seja inundada por sentimentos intensos que me mobilizam profundamente. À medida que sinta
que, por meio da análise, possa ampliar sua capacidade de conviver com intensidades emocionais e com a força das pulsões sem necessariamente desagregar-se ou ser arrastado por elas, amplia-se também sua condição de ficar em contato consigo mesmo e levar em conta sua experiência pessoal e aquilo que ela lhe ensina. Além disso, com a maior tolerância de suportar maiores níveis de angústia e frustrações, poderá sentir que, mesmo sendo rejeitado por próximos ou pelo grupo, contará com a própria companhia e acolhimento. Dessa forma, pode aguardar um encontro de relações mais genuínas e fazer escolhas que lhe sejam mais apropriadas e que tenham real estima por quem de fato é. Penso que o modelo espectral narcisismo, socialismo, retomado por Bion em Atenção e Interpretação, nos é útil para entender que solidariedade é o nome adequado para o encontro do sujeito consigo mesmo e com o grupo, mantendo sua singularidade e evitando a massificação e a renúncia do sujeito de si mesmo. Esse movimento entre o singular e o grupal nos afasta das posições morais de egoísmo e altruísmo. No capítulo 4, Cláudio nos traz um tema atualíssimo, que é a questão dos encontros reais e encontros virtuais, como ele os denomina. Sem excluir o vértice a partir do qual ele observa essas questões, direi apenas que eu tenho a tendência mais a pensar em diferentes formas de presença, em que cada um desses encontros tem a sua própria dimensão da realidade. As vantagens de uma ou outra estão relacionadas com fatores contingentes que dependem de cada momento ou de cada dupla específica de analista analisando. Penso também que o modelo espectral caberia nessa questão, assim como pensar em presença e ausência de nossos analisandos, ou até mesmo as nossas, tanto em sessões reais como em sessões reais virtuais. O capítulo 5, a epopeia do herói ou profeta enviado pelos deuses a um mortal comum que exerce sua profissão, a religião e a religiosidade que permeiam as práticas psicanalíticas, inclui a retomada da presença da questão moral nas análises que praticamos, estimuladas ou não por nossos analisandos. Outra vez, Cláudio nos alerta para os perigos dos diagnósticos, ideias de cura e doença, ou mesmo uma concepção que inclui ideias de evolução ou regressão, melhor, pior, etc. Todo modelo evolutivo, em contraste com os modelos espectrais, inclui moralidade. Destaco aqui as contribuições da antropologia atual, que desde seu vértice questiona o modelo evolucionista como uma passagem do primitivo ao desenvolvido, aqui sinônimo de evoluído. O modelo espectral, usado por Jack Goody no seu livro Domesticando a Mente Selvagem, por exemplo, é um antropólogo, enfatiza diferenças e não critérios baseados em delírios autorreferenciais, impregnados pela moralidade, que destacam a superioridade dos civilizados em detrimento dos selvagens. A distorção produzida pela moralidade por algumas religiões nos trouxe a concepção onde é que eu estou? Eu acho que eu dei um pulo aqui, vamos ver. Tá, já estou me localizando de novo. Então, destacam esse modelo moral que destaca a superioridade dos civilizados em detrimento dos selvagens. A distorção produzida pela moralidade por algumas religiões nos trouxe a concepção de lugares, países e até continentes que foram descobertos com dia, mês e ano, como se ninguém os habitasse até então. Os estados religiosos da mente, como denomina Cláudio, se encontram presentes em todo o ser humano. Às vezes se expressam disfarçados de ideologias, como bem pontua Harari. Estamos lidando com os mesmos em nós, em qualquer análise. São bem frequentes naquilo que se chama terminação de uma análise, quando a expectativa do tipo casaram-se e viveram felizes para sempre pode dominar a fantasia inconsciente
de analista e analisando. A citação de Bion na página 98 do livro do Cláudio é oportuna. Não há postulante análise que não tema os elementos psicóticos nele existentes e não creia poder atingir um ajustamento satisfatório sem que se analisem esses elementos. Uma solução desse problema é particularmente perigosa para quem estiver engajado em dar formação. O indivíduo busca lidar com o dito medo, tornando-se candidato, de sorte que o fato de ser aceito para a formação possa ser tomado como um atestado oficial de imunidade passado por aqueles que se qualificam para sabê-lo. Com a ajuda do próprio psicanalista, poderá seguir fugindo de se defrontar com seu temor e terminar por vir a ser um pseudoanalista. Devido à identificação projetiva na qual não acredita, sua qualificação como analista consiste na capacidade de se vangloriar de se haver libertado da psicose, motivo porque menospreza os pacientes e colegas. Um pouco antes, Cláudio nos brinda com uma nota de rodapé que se complementa com a anterior citação de Bion. Considero a ideia do desenvolvimento ser terapeuticamente significativo menos importante que a de que ele seja psicanaliticamente significativo. Toma-se impresso na religião ou a moral, ou a política, julgamentos de valor moral ou social, sem que se leve em conta sua aplicabilidade à psicanálise. O desejo de ser um bom analista é um obstáculo a que seja um analista. Essa é a citação do Bion. Com suas próprias palavras, Cláudio complementa. Penso que o modo normativo e evolutivo de perceber e lidar com a sexualidade e outros aspectos da natureza humana é religioso, valorativo, moral, repressor e deletério, e é exercido por muitos de nossa atividade profissional. Eu acrescentaria que todos nós, em diferentes momentos, exercemos esse tipo de moralidade. O sistema moral pertence ao humano e nossas análises nos possibilitam apenas uma maior atenção a esse tipo de interferência. Funcionam como formações reativas para todos aqueles que se auto-intitulam defensores da moral mais ilibada e dos bons costumes. São os censores, presentes em qualquer ditadura, os que se arvoram ter o direito e a capacidade de discriminar cirurgicamente o bem e o mal nos outros. Quanto da exibição do filme A Queda, também citado pelo Cláudio, inspirado no livro da secretária de Hitler, onde o grande ditador aparece nos seus últimos dias no bunker, como um ser humano frágil, covarde, medroso, houve uma grande discussão sobre a humanização do personagem Hitler, algo que o afastava da categoria de monstro, fora do humano. Tanto Hannah Arendt como Derrida, Pontalis na psicanálise, já haviam assinalado o perigo de inclusão nessa categoria, porque nos descartaríamos de nossas dimensões humanas assassinas e violentas, projetando-as nesses chamados monstros. Perderíamos, assim, a possibilidade de reconhecê-las em nós mesmos e, portanto, de contê-las. Nos descartaríamos também de nossa responsabilidade psíquica. Essa inclusão de supostos monstros no humano, como nos mostra Cláudio, foi descrita de uma forma exemplar por Bion na trilogia. Uma análise de achievement seria um incremento das possibilidades de melhores acordo entre as diferentes dimensões que nos constituem, sem exclusões ou expulsões. Isso nos leva a questionar também a ideia de identidade e pensar em termos de singularidades, os melhores acordos que podemos chegar em cada momento de nossas vidas. No último capítulo, entre Memórias do Passado e Memórias do Futuro, Cláudio nos adverte sobre a dimensão ficcional de nossas memórias. Diz ele, deixo claro que considero que toda a reconstituição da memória, mesmo aquelas que se pretendam as mais fidedignas e documentadas, são sempre ficções. O que importa efetivamente é se essa ficção pode nos fazer ver e realizar quais são as realidades que pretendem transmitir. Seguindo essa trilha, Cláudio se refere a uma concepção de muitos pacientes
de que a psicanálise está relacionada a descobrir traumas do passado para entender as neuroses do presente, com a tendência de procurar nas suas memórias a explicação para os seus problemas. Então, a ideia de causa, há muito abolida pela física quântica, levou Bion a dizer que toda manifestação de um paciente que diz que tal coisa ocorre ou ocorreu porque está mostrando a dificuldade na relação com outra personalidade, no caso, a do analista. Em outro momento, Bion a relaciona com a parte psicótica, a ideia de causa. Édipo Rei é uma tragédia de causas. A indecidibilidade da origem, nem sempre fácil de tolerar, pode ser pensada como uma noção que descreve melhores trânsitos entre a parte psicótica e a não psicótica. Causas e moralidade andam de mãos dadas. Ambas se unem para a geração de culpas, próprias ou alheias. Do primeiro ao último capítulo, eu estou quase terminando, do primeiro ao último capítulo, Cláudio segue um caminho que une teoria, clínica e uma forma coerente de estar próximo da experiência emocional predominante no vínculo. Sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão, sem sensorialidade, sem causa, sem moralidade. Como bom pintor, o artista que o habita, Cláudio nos apresenta de forma estética e científica o ofício do analista, despojado de idealizações e arrogância. Quando digo despojado, ou quando falamos desses tantos sem memória, sem desejo, sem moralidades, etc., quero dizer que nossas humanas memórias, desejo, necessidade de compreensão, causas e moralidades estão contidas e não expulsas de nossas mentes. É o que nos mostrou Bion com a memória do futuro e Cláudio com os seus descaminhos de Édipo. Seu livro é um livro sobre a ética da psicanálise, sobre a sua complexidade e sobre seu amor apaixonado ao seu ofício. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Muito bela fala. Cláudio, tem 2 pessoas inscritas, mas eu vou primeiro passar a palavra para você para ver o que você quer dizer. Primeiro, eu quero agradecer os comentários incríveis que apareceram aqui da Elza e do Renato, né? Não é à toa que eu convidei os dois, porque, né, a gente são verdadeiras aulas, né, que a gente tem, tanto da Elza quanto do Renato. Fico extremamente agradecido, né, porque a gente vai ouvindo e vai aprendendo junto, né? E eu fico muito tocado, né, pela também a incrível erudição do Renato que ele nos apresenta aqui também, e também que apresenta essa erudição do jeito que a gente não fica, ai, que coisa tediosa e chata, é uma coisa que é viva, né, que sai viva dentro dele, e que a gente, então, vai ouvindo com a maior atenção e se enriquecendo com aquilo que ele vai dizendo, né? Então, quero agradecer muito também ao Renato pelos incríveis comentários, né? Espero que também tenham sido úteis para todo mundo que ouviu, porque para mim certamente foram, né? Eu só ia brincar com essa coisa que você trouxe aí, né? Que às vezes eu digo para a pessoa que chega assim, muito preocupada em ter que produzir alguma coisa na análise, né, que tem que produzir, que tem que dizer alguma coisa que seja interessante, eu falei assim, nossa, mas como é cansativo isso, né? Se a gente ficar nessa necessidade de ter que produzir alguma coisa que seja interessante, de que a gente tem que dizer algo que vai ser assim, né, reverberativo, vai ter que ser um negócio que mude alguma coisa, a gente não consegue conversar, né? Se a gente pudesse deixar tudo isso de lado, porque eu vou ficar muito cansado se eu tiver que ser um analista que tem que produzir alguma interpretação, né, sensacional e tem que pensar coisas interessantes, e a gente não puder ir conversando e ver o que aparece aqui para nós dois. Você vai ficar exausta, né, e perseguida, eu também vou ficar perseguido aqui, tendo que produzir alguma coisa sensacional. E, na medida do possível, a gente propõe isso. Nem sempre todo mundo aceita, porque as pessoas ficam querendo, né, que a gente produza aquela coisa que vai fazer aquele milagre, né? Mas aí vai ter que, né, eu digo, eu só posso dançar, como dizia o Pércio, né? Ele também dizia, eu só posso, se você vem para mim, eu só posso dançar a dança que eu danço. Se você achar que essa dança que eu danço pode servir para você, a gente continua, né? Então, era isso que eu queria
dizer, né? E agradeço muitíssimo, né? Depois eu queria contar uma outra episódio dessa questão de aprendizado também com a humildade, né? Que foi uma experiência incrível que eu tive com o Dr. Kubo há muitos e muitos anos, que de supervisor, professor, etc. e tal. Depois de um tempo eu quase caí para trás, quando ele começou a ler os meus trabalhos, me chamava para ir conversar com ele. E eu ficava assim, nossa, o Dr. Kubo quer conversar comigo? Eu achava, né, como? Era uma figura de autoridade, né? Assim, aquela figura. E ele ia me perguntando as coisas que queria saber, etc. e tal, e eu assim, nossa, né? E aí, depois de um tempo, não sei se a Regina está aqui, né? Estou vendo ela ali, e ele me ligou e falou, quero que forme um grupo, você forme um grupo de analistas, de colegas jovens que venham conversar comigo, que eu quero conversar com pessoas mais jovens. E formou um grupo, a gente foi no consultório dele, que tinha uma sala grande ali na Rua Augusta para fazer conversa, né? E quando a gente estava lá, não sei se foi a Regina que perguntou para ele, ficou assim, mas doutor Kubo, a gente teria que pagar esse grupo para o senhor? Ele falou, não, se tivesse que pagar, eu é que tinha que pagar para vocês, porque eu é que estou querendo me renovar e saber o que gente nova tem para dizer. Eu falei que esta foi uma lição de vida, assim, o doutor Kubo devia ter uns 80 anos, mais ou menos, perto disso, quando isso aconteceu, e foi uma dessas experiências, assim, extraordinárias, né, que eu acho que vão ajudando a gente a poder pensar. E a outra foi também com o Longman, que é uma história que eu sempre repito, que eu fui divulgar o centro de atendimento que a gente tinha para atendimento de 4 vezes por semana para os candidatos, né? E fui divulgar numa faculdade de medicina importante e fui falar com o professor da psiquiatria, titular da psiquiatria, e o senhor me recebeu muito bem, educadamente, mas ele disse, a gente não dá importância para esse negócio de psicanálise, a gente lida com outras coisas. E eu fui conversar com o Longman na análise, indignado, né, e achando que o Longman ia se juntar comigo para a gente esculhambar com o tal do professor. E aí ele virou para mim, ele falou, esse senhor é o quê? Eu falei, você é professor titular da cadeira de psiquiatria da faculdade tal. Ele falou, professor titular? Eu falei, e o senhor não levou em consideração o que ele estava lhe dizendo? Né? Eu acho que para por aqui, vamos adiante. Tá ótimo. Muitas lembranças que você tem, né? Você sempre traz. Bom, vamos abrir as contribuições dos colegas, depois eu leio alguma coisa do chat. Leonardo? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer pelo momento rico, que certamente nos proporcionou muitas reflexões e possibilidades de expansão aqui. É sempre muito fértil ouvir o Cláudio conversar com ele, né? Eu sou Leonardo, sou de Marília, e eu queria que o Cláudio, se puder comentar um pouco, assim, eu fui fazer uma busca sobre o livro na internet e acabei me deparando com um artigo que ele escreveu de mesmo nome, em 2009, para o jornal de psicanálise, né? E aí eu fiquei imaginando, né, esse caminho entre artigo, lá em 2019, e a constituição do livro, né? Esse caminho, né, esses desdobramentos que foram sendo construídos aí. Eu queria ouvir o Cláudio comentar um pouquinho desse caminho, né, que envolveu o artigo, que ele fez lá em 2019. Se você puder, Cláudio. Obrigado. Como está escrito no livro, né, que o capítulo do livro é uma versão um pouco modificada ou acrescentada, né? O final foi bastante acrescentado desse artigo que eu escrevi, que foi publicado no Jornal de Psicanálise, né? Então, foi mais ou menos este o caminho de algo que me parecia bastante significativo, que era essa possibilidade de poder enxergar a questão do Édipo por aquilo que propunha o Bion, da questão de deslocar a questão da sexualidade, não que a sexualidade não tenha importância, ela é fundamental, né? Mas a questão de poder pensar, inclusive, a sexualidade, que a questão do Édipo
é ele não poder pensar aquilo que ele experimentava, ou não reconhecer sequer aquilo que ele experimentava, e ter a ideia de que já sabia das coisas, né? E que a ideia do enigma da esfinge é que ele era alguém que tinha respostas, né? Mas ter respostas não é igual a gente ter contato com o conhecimento ou poder ter contato com a realidade. Resposta a gente sempre tem. E às vezes a gente tem os pacientes que chegam para a gente e já tem toda uma explicação, inclusive dessas psicanalíticas, por que que é assim, por que que é assado, porque a mãe, porque não sei o que mais, porque foi minha mãe que fez isso. Quando eu era criança eu sofri isso, sofri aquilo, e às vezes eu digo, mas e aí, o que que a gente faz com isso? Tem me ajudado todas essas explicações? Então talvez a gente pudesse descartar tudo isso e pudesse ir conversando por algo que a gente não sabe. E que eu penso que a ideia fundamental lá né, trazida pelo Renato também, do Édipo em Colono, né, assim, é que, e da cegueira, né, é que ele era cego, né, digamos assim. Ele era informado, ele tinha todas as informações, não tinha nada que fosse não dito, né, mas a despeito de tudo está evidente, né, assim, de que ele chega lá numa cidade e se depara com dá a resposta, ele acha que dá a resposta, quer dizer que ele sabe das coisas, né? Não quer dizer que necessariamente a indagação da esfinge tinha qualquer coisa, como propõe Bill, com aquilo que seria o enigma de fato, como Renato propõe aqui outras indagações que seriam mais verdadeiras, né? Ou como ele propõe do Primo Levi, que você citou? Isso mesmo. Né? Isso. Então, então, o que a questão do Édipo é que ele tinha lá, se depara lá com a mulher que tinha acabado de ficar viúva do cara que tinha sido assassinado no meio da estrada, e ele não junta A com B, né? Apesar da própria experiência que ele tinha acabado de viver. Então, é algo que eu penso que o Bill vai chamar a atenção para a necessidade da gente observar o óbvio, porém não visto. E que às vezes a gente fica atrás de explicações rocambolescas, né, e ouvindo histórias, entretido por histórias, e não consegue observar o que possa estar diante dos nossos olhos, que é o mais importante, né? Quando ele propõe a ideia de afastar memórias e desejos, é que as memórias, os desejos, as explicações, as teorias podem impedir que a gente possa ver o que está óbvio na nossa frente, porém não percebido, né? E então isso implica que a gente tolere ficar ouvindo muita coisa. Às vezes o paciente diz para a gente, mas eu estou falando tanta coisa, você não vai dizer nada? E às vezes eu parodio, quem que dizia isso? Eu ouvi de alguém, não sei se era do Ferrão, que ele disse, eu conheço um monte de teoria, posso dizer algumas para você aqui, e pode parecer que eu seja muito inteligente e tal, e você vai ficar muito impressionado com as teorias que eu conheço para tentar explicar tudo isso aqui. Mas talvez seja mais interessante se você puder suportar que em algum momento algo possa se revelar para nós do que a gente ficar aqui atrás de tentar explicar ou ter resposta para essas coisas, né? Dizer assim de modo... Não sei se diz para você, Leonardo. O livro todo foi uma coletânea de artigos que eu já tinha escrito, que eu revi, e de outros que são inéditos, né? E que quando a gente organiza num livro, né, fica alguma coisa, como dizia a Marina Massi outro dia, como é que ela nomeou? Você não estava, né? Não, Marta. Como não estava? Você estava coordenando a mesa. Você viu aqui, primeiro esqueça o nome da Giovana, agora eu não lembro se você estava lá. Você vê que esse negócio de memória, né, não serve para nada mesmo. Né? Mas a palavra que a Marina usou eu não lembro. Eu não lembro, né? Eu não lembro. Agora já me esqueci. Mas que o livro é alguma coisa que dá uma localização, né? Ela falou que o universo de ideias daquele autor se reúne naquele livro. Isso. Agora, que palavra que ela usou, eu não sei. Lembro mais também. Vamos em frente. Tem recados aqui no chat da Lúcia Morê, de Rio de Janeiro, Leda Beux Pessotto, Annelise, Luiz Fernando Nóbrega, todos muito elogiosos. Um aqui, usuário do Zoom, não sei quem é, a Ivete, Tatiana Bittelman, Paulina, Maria Tereza Apareceu alguém ali. Cohen de Almeida. Luiz Fernando.
Então, vou falar um pouquinho. Bom, o Cláudio é sempre muito estimulante, sempre. O Cláudio, com as ideias dele, com os trabalhos dele, é uma potência entre nós, assim, de capacidade de trabalho. Eu acompanhei o Cláudio, tive oportunidade de estar junto com o Cláudio muito tempo. E, então, muito obrigado, Cláudio, por você sempre contribuindo com a gente. Obrigado ao Renato e à Elza também. Só queria juntar alguma coisa no que você trouxe, Cláudio, questão das ideias e da prática. O meu pai, que foi professor de pediatria, você teve chance também de conhecer, ele fazia muita pesquisa, né? Então, lá em Botucatu, quando ele foi trabalhar em Botucatu, às vezes ele tinha lá uns problemas de pesquisa que eles não sabiam resolver lá, entre eles, lá, os colegas. Aí meu pai chamava um amigo dele, que era um nefrologista, que meu pai dizia que era a pessoa mais inteligente que ele tinha conhecido. Chamava o Fernando Melo e colocava o problema para ele. Aí ele apresentava assim 10, 15 ideias para resolver o problema e ia embora. Aí meu pai falava: agora a gente tem que ver que tipo de ideia que pode servir para a prática, né? Porque ideia ele tinha um monte, mas o que ia servir na prática, precisa ver o que podia servir. E esse mesmo cara que o meu pai falava que era o mais inteligente que ele conheceu, uma vez em casa toca o telefone no fim de semana, é esse médico tão inteligente que quebrou o carro dele, ele tinha um Galaxy naquela época lá, quebrou o carro dele numa cidadezinha lá perto de Botucatu, ele estava chamando a gente para buscar ele lá que estava quebrado. O que aconteceu? Ele dirigindo, fazendo um passeio, fez um baita barulho no capô do motor e ele continuou andando, não parou para ver, não olhou o painel para dar a informação que deu superaquecimento e o motor fundiu. Então, então é isso. Um abraço, Cláudio. Falta de inteligência prática. Pensamento é pensamento. Você quer falar ou dou a palavra para Candinha? Cândida? Você lhe tinha levantado a mão. Cadê? Você está sem som. Eu estava assistindo tudo aqui sem ser vista, mas desde o começo queria só dar os parabéns ao Cláudio, sempre tão produtivo. Era só isso, queria dizer, e sempre essa maneira de se colocar de uma maneira não arrogante. Achei importante a questão dos descaminhos e o foco na questão da arrogância. Parabéns, Cláudio. Só isso que eu queria dizer. Muito prazer de estar aqui, ouvir a Elza e o Renato. Parabéns pelo livro, muito sucesso. Beijo para todos. E a Ana também. Obrigada, Cândida. Eu queria só agradecer. Olha, eu estou de novo com problema de memória. Estou vendo meu querido amigo aqui na frente e o teu nome foi embora, querido. Álvaro. O Álvaro. A gente estudou aqui anos e anos a fio, que eu ia falar do Luiz Fernando, eu esqueci do nome. Gente, pode... deve ser. Mas você sabia que os tempos atrás... Falando de emoção. Estava dando branco. Eu falei assim, eu olhei para o Álvaro e falei assim, meu Deus, cadê o nome do Álvaro? Né? Estou vendo a Nena, que está aqui também, querida amiga, que está de passagem, Nena. Estou de passagem. Que mudou para Portugal, um prazer enorme. Veio visitar a gente. Visitar a gente. Você está de passagem, mas agora ela está aqui. Ela está aqui. Agora. Ela está aqui no aqui e agora. Aportou. Né? E Luiz Fernando, né, que eu e Álvaro, Luiz Fernando, ficamos anos também estudando com o querido Isaías Queixibal. A gente estudava, tinha um grupo de estudos juntos, né, até continuou até depois que o Isaías se foi, né, que foi uma perda lastimável, né? Então, quando o Luiz Fernando fala aí que a gente se acompanha desde o tempo dos dinossauros, né? Que nós somos, né? Então... A gente também estava. A gente estava junto também, desde lá na casa dele, né? Lá no... Nossa, que saudade que eu tenho dele. De quem? Do Do Isaías Queixibal, né? Então, era isto. Escuta, tem mais inscritos Vamos lá. aqui. Eu também queria falar que o Sérgio Teles também escreveu no chat os parabéns e te cumprimentos. Agora temos Marilena, Regina Almeida e Cecil.
Vou manter a ordem. Primeiro a Maria Helena. Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Cláudio, ao Renato e à Elza por uma noite riquíssima e dizer que eu admiro muito o Cláudio, e eu acho que eu vou repetir o que muita gente disse, toda essa capacidade dele que tem de conversar com o leitor. Então, a conversa com o Cláudio, quando a gente lê o livro, a gente sente que está conversando com ele, do jeito franco, simples, coloquial, e como, através desse gênero de escrita, desse tipo de escrita, tem tanta coisa verdadeira e importante sendo dita. E eu queria também dizer alguma coisa que fosse diferente para extrair do Cláudio mais um tipo de conversa e de comentários, tanto é o prazer que me dá de ouvi-lo. Então, parabéns a você e fico muito contente de estar presente aqui. Oba! Depois eu Então, vamos converso. escutar os três, Vamos, depois eu claro. devolvo para você. Exatamente. Regina, Peraí, minha gente. Desativar o Estamos mute. te, Peraí. estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Ah, tá bom. sim. Então, tudo bem. Então, eu gostei muito de estar aqui, sempre gosto de conversar com o Cláudio, e gostei muito de ouvir a Elza e o Renato também. O que muitas coisas foram me estimulando, e eu vou falar um pouco do que foi me estimulando a essa conversa. Alguns desses, eu não li o livro ainda, eu conheço alguns dos artigos do Cláudio, que estão aqui contidos, mas aí os comentários, tudo, então eu vou falar assim, que quando o Renato estava falando da questão da memória, me ocorreu lembrar a questão de quem conta um conto aumenta um ponto, né? Que já tem esse dizer, esse provérbio. Então, como é que a gente vai também aguentando que nossa memória contenha elementos que a gente está acrescentando? Achei isso interessante. E a outra questão que eu achei interessante também foi pensar no Édipo como essa questão de causas, né? Que eu fiquei pensando que às vezes a gente lê, então, de quem é a violência? É do pai que amarra os pés do filho, que joga, quer dizer, que vai ficando, se for procurar resposta, vai e for aí por a questão da opressão, pode ficar perdido nesse emaranhado de causas mesmo, e se a violência é contida no humano, então tem que ser reconhecida naquele humano que está ali comigo também. E lembrei muito, Cláudio, quando você se referiu ao cubo, de um dia que nós estávamos lá, o tempo todo falamos lá sobre um caso, não me lembro bem como é que se passou exatamente, mas aí todo mundo ficou em silêncio, e aí ninguém conseguia dizer nada, e ele falou assim, pois é, cada um está querendo ser mais inteligente que o outro, olha aí o que é que dá. Acho que era isso que eu queria falar com vocês e agradecer e dizer que o que foi me estimulando, pelo menos, essa conversa hoje, né? Além do Egito à Alemanha e ao português, Elza. Muito obrigado. Obrigada, Regina. Cecil? Tiro. Consegui. Ok. Eu não li o livro, mas eu aproveitei muito o jeito inicial do Cláudio, depois a Elza e depois o Renato,
como o Cláudio até assinalou, fazendo uma fala, assim, muita cultura, mas que a gente fica muito próximo dele. Mas o que eu queria me referir é uma menção do Cláudio. O Cláudio fez uma menção que fez análise comigo, né? Ao ouvir essa menção, eu fico um pouco mexido e fiquei com vontade de falar. Não sei se interessa a todos, mas fiquei com vontade. É muito simples. É assim que, como ele faz uma menção à nossa experiência, eu gostaria de fazer uma menção também. Ou seja, que o Cláudio, quando teve uma experiência humana comigo, e nós convivemos alguns anos juntos, me propiciou conhecer muito da alma humana e de dimensões que, se não fosse há outros analisando também, mas o Cláudio, particularmente, se não fosse a experiência com o Cláudio, certamente eu não teria certa vivência da intimidade e da qualidade, de certa qualidade humana. Então, agora que não somos mais analistas analisando, somos amigos, então não queria deixar passar isso sem manifestar essa minha reconhecimento e agradecimento pela experiência que tivemos juntos. É isso. Eu vou só fazer um comentário, Cecil, da passagem da arrogância e presunção para alguma humildade na minha experiência com você, porque antes de ser seu analisando, eu fui seu supervisionando. E eu devo ter lhe dado um trabalho do cão, né? Porque eu tinha muita dificuldade de lhe ouvir, ficava bravo. Eu queria matar o Cecil cada vez que eu saía da supervisão. Vou largar isso aqui então. Aí depois de uns 3 meses que eu estava assim tomado de ódio, querendo me vingar, porque tudo que você ia trazendo era totalmente diferente do caminho que eu estava querendo seguir, o que eu achava que era muito inteligente, né? E aí, no momento aparece assim, mas ele só está me dizendo o que ele pensa. E aí eu pude aproveitar e tirei um grande proveito, né? Tanto que depois, né, com a perda dos analistas, etc. e tal, eu fui lhe procurar. Então, eu estava querendo chamar a atenção para essa experiência também que foi com você, né? E ao mesmo tempo que havia um interesse enorme, uma dificuldade enorme da gente baixar a crista e poder ouvir alguém que tem experiência, e poder pensar, ele está dando a experiência dele, o que eu não vou considerar? Né? Então, era isso que eu queria dizer, e dizer também que eu sou muito grato, né, pela possibilidade de termos tido essa experiência conjunta e continuarmos tendo aqui também. Obrigado. Bom, vamos ver quem mais. Enquanto ninguém se inscreve, alguém aqui quer falar? Acho que eu quero falar também. Ah, que bom! Então, eu tinha também lido alguns artigos, né, que estão aqui, e eu não queria ter relido inteiro, né, mas eu não consegui, né, li uma parte só. E eu queria dizer que acho que é o que, né, várias pessoas já disseram, mas sou eu que estou dizendo, que eu acho que é da capacidade de trabalho do Cláudio, que é uma coisa impressionante, né? Como ele, né, se coloca, né, com uma força, né, um motor, né, um motor de trabalho incrível. Acho que, né, que a minha cunhada tem um papel importante nisso, assim, né, como colaboradora, para que o Cláudio possa ter todo esse, né, esse espaço, né, também para trabalhar, né, porque eu acho que ela dá um suporte ali, né, muito importante, é uma pessoa, né, que eu acho que faz uma dupla aí com ele, então eu estou, né, dando um depoimento, né, do reconhecimento do casal aí, né, da dupla, né, para possibilitar também o trabalho, a criatividade, né, no caso, né, do Cláudio aqui,
Né, eu acho isso, que o Cláudio tem uma capacidade de se renovar, de ir atrás, acho que é invejável, né? Assim, uma força, às vezes eu vejo isso assim, né? Eu vejo na minha filha também, né? Essa coisa assim, de que a pessoa sabe o que quer e vai lá, e vai atrás, né? E às vezes, né, de um jeito assim também, né, muito voraz também, né? Porque tem as implicações também disso, e que ele vai lidando com essas coisas todas. Eu acho que tudo isso que ele está falando, né? Como vai brigando às vezes e tal, mas como ele, né, aproveita de todas essas experiências, né? Eu acho que é uma capacidade amorosa muito grande também, a vida toda né, amor, né, entre tapas e beijos, nós dois aqui também, né, a gente convive assim, né, eu acho que Ainda hoje? Eu tinha parado. Acho que ficamos mais civilizados, talvez. Mas enfim. Mas como dizia o meu pai, que ele tinha ele era meio boquerroto também, né? Ele era adorado pelos 13 irmãos, né? Mas ele tinha um irmão que era o favorito dele, que ele dizia na cara dos outros todos também, né? Que ele dizia que ele punha esse irmão do lado da balança, todos os outros do outro, e que pesava para esse irmão. E isso parece que não implicava em nenhuma reação hostil por parte dos outros, supostamente menos favorecidos. Né? Pelo menos a gente via que havia uma verdadeira paixão dos outros por ele, né? E ele tinha por todos também. Mas ele dizia que esse irmão era aquele com quem ele tinha passado a infância toda aos murros, né? Que eles brigavam de murros, e que era aquele que ele mais queria bem. Então, quanto à outra questão que você fala, é porque eu penso que não é só uma questão de você querer ir atrás, é porque é algo que empurra. Não é às vezes é até como eu dizia, não é uma questão de eu desejo ir. É que se eu não fizer, eu acho que eu também enlouqueço, porque eu acho que é uma necessidade. Ou você produz, e se aquilo não produz, mas é um motor, né? Mas é um motor de dentro, eu acho que não é um motor que a gente escolhe ter ou não. Eu acho que é uma necessidade que eu acho que impõe. Não vou aqui fazer comparações absurdas, né? Eu penso que tem um cara como Bion, como Freud, tinha alguma coisa neles que era a revelia deles próprios, essa necessidade de ir adiante, né? Ou como Freud se deparou lá, até com questões de ordem profissional, que ele se prejudicou do ponto de vista profissional da carreira, que ele queria ter dinheiro, etc. e tal, por uma necessidade propulsora dentro dele, que era a revelia dele. Então, eu não estou dizendo que isso é uma característica de que é melhor, superior, não, é uma coisa que eu acho que também não tem muita escolha, né? De algo que possa se chamar algum traço próprio, né? Que se impõe a gente e que a gente precisa também respeitar, né? E levar adiante. Só queria terminar assim, agradecendo a Elza, né, e o Renato, né, enfim, as pessoas todas, porque acho que tem um acolhimento também, enfim, convergem, né? Você traz o estímulo e as pessoas, né, entram na conversa, estão receptivas e trazem também toda essa contribuição tão bacana, né? Esse hieróglifo que você trouxe aí, eu achei uma coisa incrível, né? Assim, como uma coisa antiga e ao mesmo tempo tão atual, né? Assim, que eu acho que foi o fecho de ouro aí variante da humanidade. Né? Variante da humanidade. Presente que você trouxe também, né? Contribuição a isso é muito preciosa. Agradeço. Quem mais quer se manifestar? Enquanto isso, eu vou falar aqui, ó. Além daqueles que eu falei, escreveram a Sandra Trombeta, Cleusa Neri, Andréas Linhares, a Raquel Pires, que eu estou vendo que estava aí. A Marina mandou um recado. A Marina também mandou, eu já vou chegar lá. A Valquíria, a Marina Miranda, o Leonardo também escreveu, a Valquíria e a Elza Lima.
A Marina agora Maria levantou a Lúcia mão para falar. Simões. Ah, é? Tá ali a mãozinha dela. Agora. Você voltou agora. Diga. A minha internet aqui não estava muito boa, agora parece que regularizou. Então, só bem rapidinho, só para cumprimentar o Cláudio, eu estou encantada também, não só com o seu livro, mas com seus talentos, Cláudio, porque eu acho que você, como foi muito bem falado, você conversa com o leitor e você se expressa em diferentes frentes. Eu quero lembrar do seu lado artístico, eu sou a maior fã das suas telas, especialmente sobre as mulheres, né? Eu acho que você consegue expressar os seus sentimentos, as suas inquietações, as reflexões profundas que você faz de várias maneiras, né? Então, é realmente uma facilidade de expressar pela arte, na reunião presencial, aqui a gente no virtual, está todo mundo muito ligado naquilo que você está procurando passar para a gente, né? E você consegue se aproximar nessas diferentes frentes. Então, eu acho que você está muito de parabéns, né? E você contribui também muito com a nossa instituição, né? Agora é editor da revista. Essa ideia ótima da gente mandar artigos sobre o envelhecimento. Então, eu acho que essa sintonia que você tem é realmente uma grande virtude sua e que te é natural, né? Acho que é uma coisa que não é aprendida, né? Nasceu com você. Então, meus parabéns. Isso aí. Obrigada, Marina. Quem mais quer fazer alguma observação, Mas é alguma só coisa? um comentáriozinho, porque afinal eu cheguei tarde, não vi, né? E não vi o Renato nem a Elza, mas aqui quando a Marina fala do você ser natural, é uma coisa, uma palavra que vem o tempo inteiro quando os outros estão falando, do quanto você é fiel à tua verdade e como você coloca a sua verdade. E claramente, de uma forma coloquial, sabe, verdade. Tua capacidade de ser verdadeiro, que eu admiro tanto. Só isso. Obrigado, querida. Que bom ter você aqui, É uma delícia. Nina, Ai, com a tão gente. bom estar aqui também. Acho que a Sônia A Sônia quer falar. Wetzel. Agora tem o Sérgio Caio e a Sônia Wetzel. Sérgio? Boa noite a vocês todos e boa noite também principalmente ao Renato e ao Cláudio, pessoas que eu estimo e admiro muito as contribuições de vocês. Vocês se lembram que eu, como ainda diretor científico da sociedade, atualmente nossa Sociedade Provisória de Curitiba, né? E tivemos esta oportunidade, o privilégio de convidar vocês separadamente em períodos diferentes, né? E, naturalmente, com isso eu quero testemunhar o nosso apreço por vocês, né? E pela nossa admiração em Curitiba, das contribuições muito ricas, muito estimulantes de vocês. E este livro do Cláudio também eu não li, mas eu sei, agora estou tomando conhecimento a partir das ricas contribuições, né, dos resumos que os colegas fizeram, e eu só queria ser bem breve e resumir como eu tentei integrar esses conceitos. Primeiro, porque me veio quando se falou em caminhos e descaminhos de Édipo, me veio a lembrança, aquele pensamento, talvez conhecido por vocês, que Deus escreve direito por linhas tortas, né? Então, os caminhos e descaminhos da nossa função analítica, eu acho que fica muito do trajeto entre o fanatismo e os preconceitos radicais, com aquele conceito que eu me lembro muito bem quando o Renato esteve em Curitiba e falou muito do Derrida, da hospitalidade radical. Então, eu contraponho esses dois conceitos como os dois extremos, no meio do qual, na cesura que nós transitamos para descobrir qual é a ética que cria uma invariância entre esses dois opostos, da fanatismo e preconceito radical com a hospitalidade radical. Nós vivemos nesse trajeto, né, na cesura
que vai nos conduzir, ora mais para um lado, ora mais para o outro, buscando, naturalmente, um aperfeiçoamento constante e quase que uma missão interminável do psicanalista. Então, eu vejo na contribuição, seja do Renato, do Cláudio e dos demais colegas, algo que transita nesses dois vértices extremos entre o fanatismo e preconceito radical e a hospitalidade radical. E eu acho que essa cria a nossa ética psicanaliticamente treinada, né? Quer dizer, a construção da ética. Não uma ética moralmente concebida ou socialmente concebida, mas aquela que é construída de dentro da relação que se constrói no contato de uma intimidade com algo completamente novo, desconhecido, inefável, e eu acho que aí entra a ética psicanalítica, concebida, pelo menos, neste verso, né? Muito obrigado a vocês que contribuíram hoje, e parabéns ao Cláudio, ao Renato e a Elsa, e todas essas contribuições dos ricos colegas que eu prezo muito. Muito obrigado a vocês. É isso. Obrigada, Sérgio. E Sônia, eu vou dar a palavra para a Sônia, depois vou devolver a palavra para a mesa, que são quase 10h30, aí a gente vai encerrar. Sônia. Bom, eu tinha pensado em não falar nada, porque meu som, quando o Cláudio começou a falar, ele sumiu. Então, eu não ouvi nem o Cláudio e apenas uma parte da Elsa. Felizmente, pelo menos, eu ouvi o último trecho, que foi a fala lá do egípcio, que eu achei muito interessante. Mas eu acompanho o Cláudio há muitos anos, né? Nós nos acompanhamos, porque estudamos juntos desde a época lá do Cubo. E eu acho interessante como o Cláudio foi, vamos dizer assim, tendo cada vez mais uma possibilidade de uma visão da psicanálise e de uma forma cada vez mais elaborada. A impressão que eu tenho é que ele foi elaborando esses conceitos, ele se... como é que eu vou dizer? Porque ele acha que ele não tem boa memória, mas esses dias nós estávamos impressionados com a memória dele. Eu aqui não tenho minha boa memória. Mas, enfim, o que eu acho que ele foi digerindo essas questões, e hoje ele tem isso tão bem digerido que, às vezes, eu fico preocupada, né, de pensar o seguinte, né, de que, ao invés de ir para a O, vá para cá, né, não nele, mas em alguém que lê, que vai achar que é tudo muito fácil. Quando isso, eu penso que foi um longo e longo trabalho que ainda continua se constituindo, né? Então, eu queria agradecer ao Cláudio e dizer que acompanhei esse crescimento, vamos dizer, essa tomada das ideias do Bion de uma maneira que eu acho muito interessante, que sempre gosto da gente poder conversar lá no grupo. Tá? Um abraço, Cláudio, e vou ler seu livro. Boa noite. Obrigada, Sônia. Bom, gente, é chegada a hora da gente encerrar. Vou devolver a palavra para o Cláudio, para a Elza e para o Renato. Renato, quer dizer mais alguma coisa? Não, eu acho que eu quero escutar mais, o máximo possível, o Cláudio. As palavras do Cláudio sempre são, como todos estão comentando, né? São palavras que traduzem não só o conhecimento, a experiência, etc., mas algo vivo, né? Parece que a gente quase captura a experiência emocional que está ali, né? Entre as palavras do Cláudio. Então, eu falei bastante, não comentaria mais nada hoje, né? A não ser agradecer muito o convite para esses comentários e a recepção dos colegas todos da Sociedade de São Paulo. Obrigada, Renato. Elza, sua vez. Na verdade, eu também não quero mais falar muito, né? Também agradecer mais uma vez o convite, a possibilidade de estar aqui, de ouvir também as contribuições do
do Renato, que achei muito interessantes. Nem sei se consegui acompanhar todas, porque foi aí meio rápido, e acho que as ideias foram complexas também, não é? Mas achei bem bacana. E vamos ouvir o Cláudio. E obrigada. Eu estava pensando na Sônia, no que a Sônia fez, né? Que a gente também, há anos e anos e anos aí, a gente estudando junto, né? E eu me lembrei de duas coisas que... Uma foi o Celso que contou, né? Quando eu penso nessa coisa do humano, né? Que o Celso Camargo, né? Com quem a gente estuda junto também há milênios, e apesar de eu ainda estar na adolescência, e o Celso contava que teve uma reunião de despedida do Philips no apartamento dele quando ele mudou de volta para a Inglaterra, depois de, sei lá, 30 anos que estava no Brasil, 25, sei lá quanto. E aí, quando o Celso perguntou para ele como ele estava, né? E o Philips analisando a Melanie Klein, analisando do Bion, e com aquela experiência gigantesca que tinha, e o Celso perguntou, como é que o senhor está? Ele disse, nunca estive tão angustiado em toda a minha vida. Ele, com quase 90 anos, hoje já não tinha fazendo essa mudança. Então, eu achei aquilo muito interessante, né, ele contar, e eu me lembro de uma outra experiência do Philips. E quando eu falo essas coisas, parecem memórias, mas eu acho que são coisas vivas que ficam dentro da gente. Que essas que a gente lembra, eu acho que são pessoas vivas, né? Se a gente pudesse chamar, eu parece chamar de objetos internos vivos, né? E que são as pessoas que estão dentro de mim, né? E que eu lembro que tinha também numa dessas quartas-feiras lá na rua Sergipe, que o Philips estava no auditório lá no palco, lá né, que tinha um tablado alto assim e tal, e alguém fez alguma pergunta para ele, como se ele soubesse das coisas, e ele virou e disse assim, não, eu ainda estou digerindo. Eu ainda estou digerindo, né? Quer dizer, está achando que eu cheguei lá, né? Estou vivo, vai ficar digerindo, né? A gente está sempre numa situação de que o desconhecido é o que realmente vai se apresentando para nós, né? Então era isso que eu queria dizer, agradecer imensamente, né, a Elza, Renato, Ana que está aqui, os meus queridos amigos que estão aqui, que eu espero que eu não esqueça o nome saindo daqui, nem da Nena, nem do Alvo. Tá certo? E dos meus queridos amigos que estão aí, que eu fico muito honrado e muito satisfeito de ter contado com a presença de vocês todos aqui, né, ocupando a noite de vocês numa quarta-feira. Tá? Muito, muito obrigado. Vamos fazer uma salva de palmas? Para vocês.